Já tá gravando? Gente, eu tava aqui montando, né, o meu cubão com esses cubinhos aqui, até começar a gravação, mas a produção avisou que começou agora. Mas, gente, vamos lá. Você já teve dificuldade ao realizar algum cálculo assim, utilizando números decimais? Sim, ficou com dúvida em como colocar décimos, centésimos ou milésimos? Então não deixe de assistir a aula da Giz até o final, porque eu vou explicar para vocês o significado utilizando o material dourado. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. Aproveita para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e deixa o seu joinha aí para mim, ok? E vamos então aprender sobre décimos, centésimos e milésimos, utilizando o nosso querido material dourado, que não é de ouro isso daqui para ser dourado, né, gente? Mas é uma brincadeirinha, né? Para você começar a aula aí. Vamos considerar então esse daqui que eu tenho na mão, que eu vou chamar de cubão. Eu já apelidei ele, é um carinhoso meu amiguinho. Chama cubão, certo? Esse cubão, nós vamos considerar que ele tem, então, uma unidade, certo? Uma unidade, ok? Aí, gente, eu quero construir, então, um cubão semelhante a este, utilizando essas placas aqui, ó. Então, para eu construir um cubão semelhante a esse utilizando essas placas, eu precisaria, então, de... Olha aqui, ó, 10 placas. 10 placas iguais a essa, certo? Então, veja que se eu tiver 10 placas iguais, eu consigo formar o cubão, eu consigo construir semelhante ao cubão. E aí eu pergunto para você, então, se eu levar em consideração uma placa dessa representa uma parte do cubão inteiro, ó, certinho, ó, uma parte do cubão. Logo, uma placa dessa, ela vai representar a fração 1/10. A fração 1/10, porque ela representa uma parte do cubão, ok? 1/10, preciso de 10 dessas para completar o cubão inteiro. Olha aqui, ó, você tá na dúvida? Ah, não acredito. Ó, tenho aqui, daí cai na minha mão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 dessas constrói um cubão semelhante a este. Por isso, cada parte dela, cada uma placa dela é 1/10. Ok, gente? Agora, nós vamos falar, então, da barra. Dessa barrinha que não é uma barrinha de chocolate. Podia ser de chocolate, né? A gente podia dar uma mordida agora. Para eu, então, construir um cubão semelhante a este, utilizando essas barrinhas, eu nem vou pegar tudo na mão que vai cair, né? Vai desmoronar, não cabe na minha mão. Então, para eu construir o cubão utilizando essas barrinhas, eu precisaria, então, de quantas barrinhas dessa? Eu precisaria de 100 barrinhas dessa, certo? Então, quer dizer que uma barrinha dessa daqui está representando qual parte, qual fração da unidade do nosso cubão? Uma barrinha dessa, então, como eu vou precisar de 100 barrinhas dessa para confeccionar isso daqui, cada uma delas, então, vai ser uma parte de um total de 100, ou seja, 1/100. Então, vamos escrever aqui que a barra, ela é, então, 1/100 da unidade. Entendeu? Porque é 1/100, porque eu preciso de 100 delas para construir o cubão, que nós estamos tomando o cubão como a nossa unidade, a nossa parte inteira, ok? Agora nós vamos falar do cubinho. Olha aqui os cubinhos, pequenininhos. Então agora, mesmo raciocínio, gente, para eu construir um cubão desse, utilizando esses cubinhos pequenininhos, ó, eu precisaria de quantos desse para construir o cubão? Também não vai dar para pegar na mão, né? Porque senão vai cair tudo aqui. Eu precisaria, então, de 1000 cubinhos desse aqui para construir um cubão semelhante a este, certo? Então, agora a minha pergunta. Se eu preciso de 1000 desses, ó, tem alguns aqui, eu vou pegar para ver se não cai, ó. Se eu preciso de 1000 desses para construir um desse, quer dizer que a cada um cubinho, ele vai representar qual parte do total? Vai representar 1/1000, porque ele está representando uma parte de um total de 1000, certo? Então, nós vamos representar aqui que ele é 1/1000.
milésimo, ó. 1/1000 da unidade. Porque, mais uma vez, eu preciso de 1000 desses para para construir o nosso cubão, ok? Então, veja que aqui, na hora que eu trabalhei, então, com o cubão como uma unidade de medida, eu considerei a placa como sendo 1/10 dessa unidade, a barra 1/100 da unidade e o cubinho, que é 1/1000 da unidade, tá? E você pode observar que aqui nós estamos trabalhando com frações decimais. E aí, se você quiser mais detalhes sobre a explicação de frações decimais, você pode acessar a outra aula da Giz, tá bom? Pode ver na descrição ou deixo a indicação aqui pra você. Aí você vai lá e arrasa. Mas aí, Giz, você falou de fração, mas cadê o décimo, centésimo e milésimo? Ó, como que eu leio essa fração mesmo? 1/10. Então, quer dizer que o décimo, ele é uma parte de um total de 10. O centésimo, ele é uma parte de um total de 100. E o milésimo é uma parte do total de 1000. E aí, gente, para você entender mais ainda sobre, então, os décimos, centésimos e milésimos, vamos escrever essas 3 frações aqui, né? Que são, você tá vendo que todas elas são com denominadores múltiplos de 10, ó. 10, 100, 1000, tá bom? Então, agora nós vamos escrevê-las utilizando os números decimais. Lembra lá da estrutura do número decimal? Também você pode acessar essa aula que eu expliquei com detalhes, tá bom? A ordem, eu expliquei o quadro de ordem dos números decimais. Daí você pode acessar também e tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos colocar a estrutura dela aqui. Unidade, daí vem a vírgula, porque a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, tá? Aí na parte decimal eu tenho o décimo, o centésimo e o milésimo, que é o foco da nossa aula aqui, né, gente? Da unidade até o milésimo, certo? Então, quando eu escrevi a fração 1/10 da unidade, essa fração 1/10 ela pode ser escrita na forma decimal, de um número decimal, né? E aí, como é que fica esse número decimal? Bom, quando eu trabalhei, então, com esse 1/10, eu não tenho uma unidade inteira, então eu tenho 0 unidades. Então, eu vou colocar que é 0 unidades e 1/10, ó. 1/10, tá vendo que tá na sua respectiva casinha, vamos dizer assim? Então, esse 1 tá representando 1/10. Então, escrever assim e escrever assim, nós estamos dizendo, nos referindo ao mesmo número. E 1/10, então, como nós fizemos aquela hora, é a nossa placona, tá? Que ela tá representando uma parte do total, né? Lembra do cubão? Eu precisava de 10 delas para preencher o cubão. Então, uma barra, uma placa, ela representa 1/10, tá bom? Que é uma parte daquelas 10. Agora, quando eu falei da barra, a barra é 1/100. Como é que eu vou escrever 1/100 agora utilizando os números decimais? Então, de novo, eu tenho 0 unidades, eu tenho 0 décimos e agora eu tenho 1/100. Deixa eu até tirar daqui para não ficar na frente, né? Ó, 1/100. E daí a nossa barra, então, que tá aqui, ó, ela representa, então, 1/100 da unidade, certo? E por último, o milésimo. O milésimo, para a gente escrever na forma decimal, são 0 unidades, 0 décimos, olha a ordem, 0 centésimos e 1 milésimo. Olha que tranquilo de ver, gente. Aqui, ó, é 1/10. Tá vendo que o denominador tem um 0 aqui no 10? É um 0. Então, aqui tem uma casa decimal. Presta atenção nisso também, ó. Aqui nós temos 2 zeros. Veja que aqui na parte decimal nós temos 2 casas decimais. E aqui tem, ó, 1, 2, 3 zeros. Então, veja que a parte decimal, ela tem 1, 2, 3, 1, 2, 3 casas decimais, tá? Então, também dá para fazer essa relação para você não se esquecer. E lembrando que nosso 1 milésimo, ele é o nosso cubinho aqui, o pequenininho. Ok, gente? Então, você viu como é importante saber da ordem, então, desses números, quando é décimo, quando é centésimo, quando é milésimo? E também, se você quiser outros detalhes sobre as aulas de adição, subtração, multiplicação, divisão com números decimais, você pode acessar essas aulas utilizando o link que está na descrição, certo? E também não deixe de assistir, gente, a aula que eu expliquei sobre os números decimais. Eu fiz uma aula completa explicando tudinho pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula da Giz. Se você gostou, deixa o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!